Fala pessoal, tudo beleza? Se vocês do meu querido terceiro ano ou terceira série do ensino médio estão me vendo, essa barba tá até desarrumada, estão me vendo hoje, 14 de setembro de 2020, você está assistindo uma aula gravada e não ao vivo, né? Por alguns compromissos pessoais inadiáveis, né? Coisa de paternidade, não poderei estar, não estou nesse momento, né? Online com vocês para fazer live, como estou sempre, todas as segundas-feiras. Nossa alça é ótima, né? Nossa aula de filosofia será aqui gravada neste videozinho, né? Que vocês estão vendo nesse VAR, não? Nesse vídeo que vocês estão vendo agora. Bom, na semana que vem, então, eu retomarei as lives, mas hoje um pouquinho diferente. Se você não está assistindo no dia 14 de setembro de 2020, você está atrasado. Se você está assistindo antes, na verdade não é possível, porque foi postado somente para. Na verdade, foi programado somente para estar online no vestibular e a partir do dia 14. Eu vou só molhar minhas palavras antes de começar. Serei sucinto, porém suficiente, né? Sucinto, porém sustante, né? Trarei substância com brevidade, digamos assim. Bom, pessoal, como eu tenho dito, minha preocupação é trazer o máximo possível de conteúdo e alimentá-los para o que vem pela frente ainda deste ano para o ano que vem nos vestibulares. Apesar de todo o contexto adverso, nós sabemos que o mundo não para, portanto, os vestibulares não estão cancelados, mas sim adiados. A maioria deles acontecerá em janeiro. Pois bem, sem delongas, eu quero falar sobre Nietzsche. Quero finalizar Friedrich Nietzsche, o grande pensador contemporâneo, que traz uma análise sobre o que ele acredita ser uma decadência humana a partir da filosofia e da civilização ocidental, propõe uma visão diferente sobre o homem a partir de influências budistas, hinduístas, inclusive, influências orientais, e traz aqui uma nova visão, digamos assim, sobre o ser humano. Nietzsche, como eu disse, faz uma grave crítica, uma pesada crítica, por isso seu pensamento ficou conhecido como filosofia do martelo, de martelar tudo que veio antes dele, porque, segundo ele, duas cabeças configuraram a, a, a civilização ocidental: Platão e Paulo, Saulo, o apóstolo Paulo. Né? Por quê? Porque ambos trazem a ideia de que o ser humano deve negar a sua existência física, a sua existência terrestre, material, e pensar em algo que é sobrenatural. Então, esperando o mundo das ideias, o pós-morte, a metempsicose, a reminiscência, no caso de Platão, esperando o céu, no caso do cristianismo paulino, né, da influência paulina no cristianismo, o ser humano estaria negando aquilo que é real, que é a sua existência aqui sentida pelos cinco sentidos, né, captada pelos cinco sentidos. E ele chama isso de niilismo, no sentido negativo, ou seja, o ser humano esvazia sua existência pensando em algo que ele nem sabe se existe. Claro, você pode ter fé que existe o céu, que existe uma nova dimensão, uma nova vida, uma vida eterna, mas você não pode provar que ela existe. Né? Como dizem os antigos, né, como nossas avós, avós e nossos antepassados diziam, ninguém nunca voltou para contar. Né? Apesar do espiritismo não concordar com isso, nós sabemos que não existem provas cabais da existência de uma vida após a morte. Portanto, Nietzsche se baseia na materialidade, se baseia no que é real. E ele diz que então o ser humano, pensando nessa vida que existe posteriormente, ele vai negar a própria vida. Falei para vocês então que Nietzsche, nas aulas anteriores, ele entende o cristianismo com influência platônica como sendo responsáveis, né, tanto a influência platônica como a influência de Paulo no cristianismo, como sendo os responsáveis pela decadência do homem. Isso nos referindo à civilização judaico-cristã ocidental, claro. E trazendo elementos do Oriente, Nietzsche mostra que o ser humano busca sempre algo além, e isso ele vai chamar de metafísica. Expliquei nas aulas anteriores o que se refere a metafísica. É sempre algo
não materializado, não comprovado. Então, falar sobre a morte, falar sobre Deus, falar sobre vida após a morte, falar sobre espíritos, sobre a mente, tudo que eu não posso materializar, tudo que eu não posso provar com meus 5 sentidos, na filosofia nós enquadramos dentro dessa dimensão que é chamada de metafísica. E Nietzsche é avesso à metafísica. Para ele, o ser humano deve, acima de tudo, fazer-se, ser aquilo que ele quer ser, fazer o que deve ser feito e aquilo que o completa. Nietzsche, então, dá um grande peso à individualidade, não ao individualismo, não no sentido egoísta, mas no sentido de eu não preciso de ninguém me mandando o que fazer, me mandando fazer algo, me mandando, tendo que dizer, né, tô mandando algo a fazer. O que eu preciso é, claro, aprender, ler tudo que é necessário, experienciar a vida, não experimentar no sentido vulgar, mas experienciar, né, ter experiências e formar a minha própria estrada, digamos assim. O Nietzsche, então, propõe a ideia do Übermensch, né? Übermensch, Übermensch, que é do alemão, significa o além do homem. Para alguns, fica a tradução super-homem, que é a figura do Zaratustra, no livro Assim Falou Zaratustra, que para quem tem a curiosidade de ler Assim Falou Zaratustra, não recomendo antes de você ler pelo menos alguns antes, como Et Homo, que é um resumo da obra dele, que ele mesmo faz, como Genealogia da Moral, como Para Além do Bem e do Mal, que é mais? Gaia, Ciência, talvez. Assim Falou Zaratustra seria o arremate da obra nietzschiana, onde ele mostra que como é possível fazer-se e não ter a cabeça feita por algo ou por alguém. Na visão de Nietzsche, o além do homem, ele consegue equilibrar as suas emoções e razões. Fiz até a referência ao NX0, paga nós aqui a propaganda NX0. Né? A música, o refrão, pelo menos, entre razões e emoções, que eu vou mostrar já já em slide. Na visão de Nietzsche, esse niilismo que ele diz que é negativo, faz porque niilismo vem de nada, né? De vazio. Então, o homem se esvazia buscando completar-se de algo que ele nem sabe que existe. Quer dizer, na visão dele, é uma baita de uma burrice. Não significa um ataque à religiosidade. E aí você me pergunta para mim, eu lhe respondo para você, professor, mas então Nietzsche é anti-religioso, é ateu? Pois bem, eu diria para você que ele é contra o que nessa visão dele chama de engano, né? Que é enganar o homem. Enquanto muitos enriquecem com a religião, ele diz assim, e aí ele vai se referir, por exemplo, ao que aconteceu na Igreja Católica na Idade Média. Os chefes da igreja ricos e os pobres ouvindo que riqueza é pecado, que você deve buscar tesouros no céu e não na terra. Então, esse ataque do Nietzsche se refere a essa ideia de manipulação da religião. Agora, ele prega o ateísmo? Não. Nietzsche acredita que a fé é uma coisa extremamente pessoal, e aqui vai uma referência minha, na verdade mais de uma, né? Eu diria Oswaldo Giacoi, o professor Oswaldo Giacoi, um perito em Nietzsche, e a professora Scarlett Martin, que é uma brasileira de origem francesa, que é uma das maiores autoridades do mundo em Friedrich Nietzsche. Onde ela mesma diz isso, uma das suas entrevistas, uma das suas palestras, a professora Scarlett Martin, diz que a fé é uma coisa extremamente pessoal. Então, Nietzsche nunca foi contra a fé, uma manifestação cultural espontânea do ser humano. Mas ele é contra essa institucionalização da fé de maneira a tornar o homem decadente. E eu friso a influência platônica, que nós já estudamos, e a influência paulina, porque Nietzsche, quando escreve O Anticristo, que é um dos seus livros mais polêmicos, apesar de extremamente interessante no sentido de ser um livro provocativo. Aliás, o Nietzsche era um grande escritor, né? Ele escreve muitas vezes a partir de aforismos, a partir de máximas, de uma forma até poética, esteticamente maravilhosa, até porque ele era filólogo, ele era um estudioso da literatura antes de se tornar filósofo. Né? O Nietzsche, então,
ele, no Anticristo, ele fala sobre, ele renomeia Jesus como sendo o Nazareno. Ele não se refere a Jesus como Cristo. Porque se você pegar das cartas de Paulo em diante, né, Paulo trata Jesus como o Cristo. E para Nietzsche há uma ruptura dessa visão sobre Jesus. Jesus seria o Nazareno, aquele que cumpriu a sua missão com todas as suas forças, inclusive entregou a sua vida por essa missão, a qual Nietzsche respeita muito, ao qual Nietzsche respeita muito. Mas ele diz que Paulo faz uma interpretação equivocada e platônica da visão e da missão de Jesus a partir de Paulo, né? Essa influência platônica, a partir dessa influência platônica em Paulo. Quando Paulo diz viver para mim é Cristo e morrer é lucro, Nietzsche provavelmente até hoje, quando eu estou falando essa frase, deve estar se revirando no túmulo, porque ele disse, ora, quem ensinou, né, o cristianismo, quem foi o pregador dessas boas novas, desse evangelho, nunca disse que o ser humano deveria ser suicida, né? E na visão de Paulo, de Nietzsche, Paulo está platonizando o evangelho. Então, por isso, a crítica. O anticristo, na verdade, poderia ser traduzido, eu traduzo facilmente, como anti-Paulo e não como anti-Jesus, né? No sentido satânico. O anticristo, no sentido apocalíptico, né? Escatológico, mas sim no sentido doutrinário, no sentido ideológico, no sentido de ser um anti-ideário platônico. Bom, mas eu quero me fixar aqui, fazendo esse resumão aqui sobre o Nietzsche, quero fixar em alguns conceitos. Antes de nós finalizarmos, afinal, o Nietzsche ele nos traz bastante lições, mas eu acho que todas elas nós já conseguimos passar com uma certa facilidade. Bom, como vocês estão vendo agora, um conceito que para mim é um dos mais, se não o mais importante, que é a vontade de potência, né? O Nietzsche ele diferencia vontade de potência de vontade de domínio, né? Estão vendo aqui vontade de dominar. Nietzsche diz que a vontade de potência ela é o desejo de superar a si mesmo e de desenvolver-se de tal forma a ser cada vez mais uma versão melhor de si mesmo, não é? Que o homem busque sempre ser uma versão melhor de si mesmo. Guardem bem essa citação, essa ideia. Quando, na verdade, o que o ser humano aprendeu na civilização judaico-cristã ocidental é dominar o outro. E aí não é vontade de potência, é vontade de domínio. Porque o ser humano quer dominar o outro e não a si mesmo. Então, inclusive há largamente Lao Tse, Confúcio, pensadores orientais que falam sobre isso, que não existe nada mais poderoso do que dominar a si mesmo. Autocontrole, né? Autogestão, que muitos seres humanos buscam, principalmente ocidentais, buscam dominar os outros, mas nunca conseguiram controlar a si mesmos. Um vício em cigarro, em álcool, um vício em comida, aquela barra de chocolate brilhando nos seus olhos e você está fazendo dieta, né? Aquela pessoa que você quer esfregar a cara dela no asfalto e não pode, socar a boca do coleguinha na sala de aula não pode. Nós muitas vezes não nos controlamos, mas queremos controlar o outro. E eu vejo muita influência de Jesus nisso. Olha que irônico, né? Para quem diz que o Nietzsche é o arauto de Satanás. Veja, quando Jesus fala aos fariseus, pois vocês olham o cisco que está nos olhos do seu irmão, está no olho do seu irmão, e não olham a trave que está na frente dos seus olhos, está tapando sua visão. Então, qual é a proposta de Jesus? Primeiro, curar-se, né? Desenvolver-se nesse relacionamento com Deus. Depois você pode falar algo para o seu irmão. Então, uma coisa é vontade de potência, a outra coisa é vontade de domínio. Então, guarde bem isso. Vontade de potência é o que Nietzsche aprova.
que é o ser humano tentar sempre ser uma versão melhor de si mesmo. Amanhã eu quero ser o que eu não fui ontem. Amanhã eu quero ser um Rafael melhor do que eu sou hoje. Vontade de domínio seria ser um tirano, né? Ser um sanguessuga, um parasita, coisa que o Nietzsche não aprova. Já já eu vou falar sobre uma polêmica sobre isso. Eu quero só finalizar um conceito antes da gente caminhar para o fim. O Nietzsche ele fala muito sobre a arte trágica, né? A, a, ele tem um estudo maravilhoso sobre a Grécia Antiga, porque ele diz que a Grécia Antiga, quando os filósofos como Platão quiseram menosprezar a mitologia e a cultura grega, eles caíram no erro. Tornaram, de lá para cá, o homem se tornou decadente. Até então, essa valorização do ser humano no sentido integral e não só no sentido racional, para o Nietzsche era maravilhoso. Porque desde Platão até então, o que até agora, o que o Nietzsche critica é que se pensa só na razão e não na emoção, né, que eu vou mostrar já já. Nos slides que eu mandei para vocês, está falando um pouquinho sobre essa ideia de que nós não queremos o acaso, nós não queremos aquilo que é aleatório, nós não aceitamos o aleatório. O ser humano sempre busca uma explicação racional para tudo, ou uma explicação para tudo. Muitas vezes não tem explicação. Às vezes as coisas acontecem fora do nosso controle e sempre será assim. E aí a nossa maneira de nos confortarmos, né, a nós mesmos e aos outros que gostamos, é falar o seguinte: olha, aconteceu porque Deus quis assim, aconteceu porque estava no destino, coisa que o Nietzsche critica demais. Porque muitas vezes aconteceu por uma conjunção de fatores, nós não temos controle, mas nós queremos o controle das coisas. Tá vendo? Para ele, o homem tem um grande medo de enfrentar o mundo como ele é e se enxerga como um sujeito que muda o universo. Eu não aceito que isso que aconteceu comigo, com a minha família, foi por acaso, ou seja, foi aleatório. Você sai com o carro, alguém bate no teu carro, estraga seu dia. Você vai falar assim, pô, Deus quer ensinar alguma coisa a mim com isso, ou foi destino. Às vezes não, gente. Às vezes é aleatório. E por que não? Mas nós queremos que tudo tenha uma explicação e tudo tenha um controle. Nós queremos sempre dar ordem ao caos. E muitas vezes o mundo é caótico. E a gente tem que aceitar isso. Por isso Nietzsche dá tanto valor à mitologia grega, que ele diz, gente, a natureza a gente não vai dominar. Não adianta você querer inventar ordem ao caos. Tem coisa que tem ordem, tem coisa que é caótica. Né? E aqui, opa! E aqui eu quero finalizar falando um pouquinho sobre essa ideia de Apolo e Dionísio. Eu até citei isso, né? Apolo é o deus da harmonia, o deus da razão, e Dionísio é o caos, o prazer carnal, essa coisa mais impulsiva. Ora, o que Nietzsche critica é que a civilização ocidental ela se baseia só no racional e trata tudo que é impulsivo, tudo que é emocional, tudo que é físico como sendo algo extremamente negativo, o que é um absurdo para Nietzsche, né? Porque ele diz que nós, seres humanos, somos tanto apolíneos quanto dionisíacos. E negar uma dessas dimensões nos torna seres humanos reprimidos. E aí nós vamos em onde? Em Freud, que inclusive tem a obra quase contemporânea ali do Nietzsche. Né? Existem vários estudos que fazem essa relação entre Nietzsche e Freud, apesar de não serem exatamente do mesmo ideário, do mesmo pensamento, mas tem coisas em comum. O ser humano ele entra em decadência quando ele nega a sua natureza. Ponto. Puro e simples. Né? Eu quero. E aí, qual seria só voltando, né? Qual seria então a, a solução? O equilíbrio. O equilíbrio. Né?
Entender que eu tenho as duas dimensões em mim e que elas devem estar sempre, devem não, estão sempre entrelaçadas, né? É difícil a gente dizer quando a gente é 100% racional ou 100% emocional ou 100% visceral. Então, aceite a sua natureza e faça o melhor dela. Tente ser sempre uma versão melhor de você, né? Entre razões e emoções, como diz a música, a saída é valer a pena. Desculpa, a saída é fazer valer a pena. Agora eu estou cantando a música na cabeça. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, né? Não é possível negar a sua natureza. E quando o homem passa a ser só racional, ele nega a sua natureza. E aí, né, quando nós estudamos id, ego e superego, o id vem que nem um monstro tentando explodir essa tampa que o superego colocou em cima dele. E aí nós temos uma geração reprimida, deprimida, né? Um mundo ocidental hipócrita, que no fundo, é perverso, pervertido, mas por fora passa a aparência, que é o que o Nietzsche detesta, abomina, que é a aparência. Como diz o ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? É o chamado sepulcro caiado. Quer dizer, é maravilhoso, lindo, tudo feito em mármore, mas por dentro tem o que? Carne podre, né? Cadáver. Que é uma crítica de Jesus, olha que coisa. Sepulcro caiado, né? A crítica de Jesus. Por isso que eu digo, a ideia de colocar Nietzsche como um opositor ao evangelho é falsa. Ele, na verdade, critica a influência paulina. Daria uma discussão belíssima teológica, mas que eu acho interessante porque rompe com essa tradição platônica. Aliás, como eu já disse, né, tenho meu pensamento é conectar o Nietzsche a outros pensadores antigos, os quais ele usa como referência, como Heráclito, como os, os helenistas, como os estoicos, e Spinoza, que é outro que eu estou devendo a vocês uma aula, que eu adoro também, Spinoza. Bom, eu quero finalizar com uma análise simples e eu quero deixar um gosto de quero mais aqui para a próxima aula, já dizendo que nós vamos iniciar na próxima semana a filosofia da ciência, né? Muito importante, falar um pouquinho de como ao longo do tempo a filosofia foi caminhando junto com a ciência, foi primeiro quase que parindo a ciência, depois tutelando a ciência, depois se tornou uma coadjuvante em relação à ciência como é hoje, mas sempre foi caminhando com ela, de vez em quando ela fala, olha, cuidado, mas ela sempre é uma parceira da ciência, né? A filosofia e a ciência, falando disso, né? Então nós vamos ver toda a construção do que é ciência e depois a gente se fixa principalmente Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Henri Lakatos, que são as referências sobre filosofia da ciência no século XX. Antes disso, eu quero deixar aqui uma dúvida no ar, né? E gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o seguinte: Elisabeth Nietzsche, irmã do filósofo, deu a Adolf Hitler o cajado de Nietzsche, que era um dos seus símbolos estéticos, né? Uma espécie de bengala. Há quem faça referência direta à ideia do além do homem, do ser humano superior, à teoria da raça ariana de Joseph Goebbels, de Hitler e de Himmler, de todos os pais ali da doutrina nefasta do nazismo. A gente pode dizer que Nietzsche é o influenciador do nazismo? Eu sei que Benito Mussolini, leu Nietzsche, mas até onde se sabe, Hitler poderia até exibir livros do Nietzsche, mas que eu saiba não leu. Aliás, Mussolini era mais intelectual que Hitler. Faça uma pesquisa sobre o que é possível falar sobre a influência ou não de Nietzsche na ideia da raça ariana, falando sobre um ser humano superior, que é o Übermensch, que é o além do homem. De antemão, eu já dou um spoiler para vocês.
façam essa analogia sempre pensando na diferença entre vontade de potência e vontade de domínio. E analisando essas diferenças, se é possível dizer que Nietzsche foi um fomentador do nazismo, ou se Elisabeth Nietzsche, essa sim irmã de Nietzsche nazista, na verdade levou a fama do irmão até Hitler sem o menor sentido, já que Nietzsche não pode ser considerado alguém que fomenta essa ideia de raça superior. Então, responda para mim, Nietzsche foi ou não, de maneira proposital, um fundamento teórico para o nazismo? Na próxima aula, então, eu volto com fundamentos da filosofia da ciência. A todos, um beijo, um grande abraço e já já a gente se vê, né, porque na sequência horária tem a aula de sociologia que já já vai estar disponível para vocês também. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Pensem, filosofem sempre, mas sem esquecer, né? Sem esquecer de que nós somos seres integrais. Razões, emoções, a saída sempre vai valer a pena. Um abraço.